Olá, alunos. Shalom. É um prazer estar com vocês nesta terceira aula da disciplina de História de Israel. Espero que vocês estejam gostando, assimilando bem esse conteúdo de grande importância para os estudos contemporâneos teológicos, as novas descobertas, os novos achados, estudar história de Israel a partir da arqueologia. Tudo isso tem sido muito bom e eu tenho certeza que de grande importância para os estudos contemporâneos, os estudos modernos. Nessa terceira aula, eu quero enfatizar alguns pontos e detalhes cronológicos da história de Israel. Nós já trabalhamos de forma introdutória os chamados três períodos: período pré-exílico, exílico e pós-exílico da história de Israel. Também foi trabalhado alguns pontos apontados pelo professor Israel Finkelstein e algumas questões a partir da arqueologia bíblica. E hoje, nesta terceira aula, estaremos focando ainda mais nas questões de cronologia do período veterotestamentário. Agora você pode pegar aí o seu caderno, sua caneta e faça essa seguinte anotação: cronologia bíblica, período veterotestamentário, ok? Vamos fazer menções de datas para que possamos trabalhar a questão cronológica. Tudo bem? Podemos começar? Bem, o próprio Israel Finkelstein, ele destaca que o período tribalístico, as memórias tribalísticas, elas são trabalhadas a partir de Abraão, a partir de Abraão. Ou seja, queridos, em Abraão nós temos o ano 2000 antes de Cristo. Pensando em um Abraão histórico situado nas regiões da Mesopotâmica em um período pré-monárquico, em um período que inicia o patriarcado e pré-12 tribos, nós teríamos uma data cronológica do ano 2000 antes de Cristo. Então anote aí, ano 2000 antes de Cristo. Agora que você já anotou, dando continuidade na história, nesse período tribalístico patriarcal, onde nós temos Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, propriamente o cativeiro egípcio, onde os descendentes de Jacó vão buscar auxílio no Egito e falece-se o faraó que não conhecia José. E há muitas especulações a respeito deste faraó. Porque eu vou perguntar para vocês: é possível algum brasileiro não conhecer Lula? Eu não estou falando se concorda, ou se é apoiador ou não apoiador. A pergunta é possível algum brasileiro não conhecer Lula? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Dentro da narrativa, José, ele foi a pessoa talvez mais influente ali no Egito. Ele foi aquele que trouxe o alimento, adivinhou os sonhos. Então, ele tinha um conhecimento muito grande. As pessoas sabiam quem era José. Logo, seria muito difícil aparecer pessoas que não viessem a conhecer José.
Ok. Estou reposicionando melhor aqui para tentarmos melhorar o áudio e captar menos barulho exterior. Então, a pergunta novamente é possível alguém que mora no Egito e que viveu aquelas questões, partindo do pressuposto que o texto traz narrativas históricas e não somente tradições de memória. É possível viver na época de José o próximo e não conhecer José? Obviamente que não. É a comparação que eu fiz com a questão do Lula. Não é possível viver essa época, estar vivendo esse cenário político e não saber quem é Lula. Logo, entende-se que houve um período de dominação estrangeira no Egito. O Flávio Joséfo também faz esse apontamento na sua obra História dos Hebreus. E qual seria esse período? É o período dos Ixos. O período dos Ixos. Então, os Ixos seriam beduínos, seriam pessoas de fora que adentrariam no Egito e dominariam o Egito. E o rei Ixo seria considerado um faraó. Ok? Bem, então nós temos agora um povo estrangeiro que dominou o Egito, que não conhecia José, e esse povo estrangeiro, eles são os responsáveis, possivelmente, pelo exílio dos hebreus no Egito, e tirar todas as mordomias ou todo o favorecimento que os hebreus puderam ter adquirido em sua estadia no Egito, sob a influência de José. Passando-se, então, um período aí, segundo o Êxodo, de 400 anos a respeito desse cativeiro egípcio. Mas é importante salientar que essas questões são muito complicadas a partir da arqueologia. Nós temos a estela do faraó Menepta, e nessa estela, que data entre o ano 1200 a.C., há uma menção de Israel. Israel, que foi um povo dominado. Israel, que foi um povo dominado pelos egípcios. E a estela faz menção desta dominação. Tudo isso é muito interessante, embora dentro da teologia que tenta investigar o Êxodo a partir de uma história e não de uma historiografia, há tentativas de datar Moisés entre o ano 1445 a.C. e há tentativas de datar entre o ano 1200 a.C. Então anotem essas datas, porque essas datas são importantes para vocês. Continuando, teríamos então o período pós-mosaico, que trabalha em torno de Josué, e a apresentação do juizado de Israel. A teologia sistemática até gosta de chamar esse período de período teocrático, ou seja, um período pré-monárquico, pelo qual você tinha juízes que dominavam Israel numa perspectiva sob a liderança de Javé. Javé é a divindade central e atua por intermédio dos libertadores, que seriam os juízes, né? O livro de Juízes destaca 13 juízes. E existem muitas questões se essas narrativas são sagas ficcionais construídas em um período bem posterior. Ou seja, salientar os grandes heróis libertadores, mas a partir de sagas literárias.
heróis literários, como Sansão, um grande herói danita, que liberta o povo da dominação dos filisteus, e etc. Né? Temos o Gideão, pelo qual tem uma grande influência baalística, por causa do seu pai, que também tem uma grande influência com aquele território, e, segundo o texto, tem até um trabalho como artífice de Baal, Baal, que era a grande divindade dos cananeus, filho de El e da deusa Asherá. Claro, o El cananeu casado com Asherá, que era uma grande divindade feminina, deusa da fertilidade, mãe de quase todas as divindades cananitas, juntamente com o seu esposo El. E Israel foi para Canaã, e quando Israel vai para Canaã, Israel chega em uma localidade que já tem toda uma concepção religiosa e toda uma concepção política, né? Ou seja, a religião cananita é muito anterior ao próprio Israel, ao próprio conceito tribalístico de Israel. Essa religião cananita e a sua antiguidade sempre valorizou de forma demasiada o culto sagrado feminino, tendo Asherá como deusa matre, acompanhada de outras divindades femininas de grande importância, como Anat. Então, Israel viveu esse período aí influenciado por esse sincretismo religioso. Tanto é que Israel ele vai pegar emprestado o nome das divindades cananitas. Isso é muito importante, porque a divindade, a partir das tradições de Abraão, que se comunica com Abraão, é uma divindade que não tem nome. Abraão não sabe se relacionar com essa divindade pelo nome. Por isso, a tradição. Qual é o seu Deus? É o Deus invisível. E quem é esse Deus invisível? É o Deus de Abraão. Depois, Isaac. Quem é o seu Deus? Não sei. Mas Isaac está vivendo em uma localidade cananita que tem vários deuses. Seu Deus é El, seu Deus é Baal, seu Deus é Moloque, seu Deus é Dagon? Não. Quem é o seu Deus? Ah, o meu Deus é o Deus do meu pai Abraão. Aí depois vem Jacó. E aí, o povo de Israel já está um pouquinho maior. E é muito complexo, porque no mundo antigo, as festas religiosas sempre denotaram um grande espaço, né? As festas religiosas, e quanto mais deuses, mais festas. E quanto mais festas, mais você tinha as questões, às vezes, ritualísticas por trás daquelas festas. Às vezes, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, vários tipos de orgias ligadas à questão das festas e várias questões. Então, Israel, nessa época, ele passa a ser um povo de poucas festas, né? É um povo que não tem várias divindades e ainda está no conceito de divindade a partir do patriarcado. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Passa-se todo o período de cativeiro egípcio e as pessoas, os hebreus, eles ainda não sabem quem é o seu Deus, eles não conhecem pelo nome. Mas como eles se relacionam? É o Deus de memória, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ah, mas como isso se deu? Então, como que eles começaram a ter uma noção de Deus através do nome? Os nomes são construções influenciadas pelo imaginário cananeu. Tá? Vale a pena ressaltar que Deus é um nome pagão. Vem de Dios.
do latim, que por sua vez vem de Zeus, do grego. Então, o que é isso? Isso é o estudo etimológico, tá? Quando alguém diz Deus, ou sou servo de Deus, ele não está dizendo muita coisa, porque existe muitos deuses. Existe uma quantidade muito grande de deuses. Então, tudo bem, você é servo de Deus, mas de qual Deus? Né? Porque Deus é um termo genérico e ele pode se referir aos deuses indianos, ele pode se referir o Deus islâmico, ele pode se referir às concepções teístas, panteístas, tem um monte de possibilidade. Então, é muito complexo. Mas nós temos aqui em Êxodo. Vamos fazer a leitura para vocês. Êxodo, capítulo de número 3. Vou fazer Êxodo 3, verso 13, 14 e 15, ok? Estou utilizando a Bíblia de Jerusalém, uma ótima Bíblia para quem está estudando teologia, por causa das notas de rodapé, por causa de ser uma Bíblia de edição católica, e para o estudante de teologia ter acesso à literatura apócrifa contida nas Bíblias de edição católica é de suma importância. Então diz assim: Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Eu direi, disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirá aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos, aos israelitas, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. O bacana da tradução aqui da Bíblia de Jerusalém é que esclarece melhor o nome. Ou seja, o Moisés, no monte, ele ainda tem uma memória do Deus dos pais, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas no versículo 15 há uma revelação do nome. Assim disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel. Aí na versão do Almeida tá assim, o Senhor Deus dos vossos pais me enviou a vós. Ou seja, o Senhor, né, esse pronome de tratamento, Senhor, ele substitui o nome. E aí nós temos um problema, porque Senhor não é nome. E dando continuidade, ó, pensando no Almeida Revista e Corrigida. O Senhor me enviou a vós, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este é o meu nome para sempre. No Almeida não dá para saber qual é o nome, porque o nome está substituído pelo pronome de tratamento Senhor. Na Bíblia de Jerusalém está mais fácil, porque o nome aparece, está Yahvé. E na Bíblia hebraica está o tetragrama, Yehová. Ou seja, assim disse Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirá aos filhos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Né? Aqui no hebraico mesmo tem uma outra conotação. Tá? Eu vou colocar também o vídeo para vocês assistirem, que é o vídeo que explica melhor esse texto do 14. Por que eu sou me enviou a vós? Qual é a ligação entre o verbo ser e o tetragrama que está aqui no verso 15?
Eu vou colocar no próximo vídeo para vocês assistirem. Assim, o 15, assim disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, Yahvé, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou até vós. Então, pela tradição do redator bíblico, pela tradição do Pentateuco, o tetragrama é conhecido a partir de Moisés. Ou seja, Deus revela o seu nome para Moisés, e a partir daí começa-se então todo um cuidado para se referenciar ao nome. Você vai ter até no Êxodo capítulo 20, um dos mandamentos que girará em torno do não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é o nome? Jeová, é o tetragrama. A Jerusalém coloca como Yahvé. Então isso é muitíssimo interessante. A partir dessa tradição do Êxodo, a revelação do nome e os filhos de Israel conhecerem a sua divindade pelo nome, mas sempre ter um pé atrás em referir-se a esse nome, porque tinha a questão de não poder se referir a este nome em vão, uma grande reverência por trás do pronunciar o nome de Javé, ok? Então, nós temos, a partir daí, a partir da tradição do Êxodo, uma forma de tentar explicar o surgimento do tetragrama, tá? Um surgimento que não casa com os achados arqueológicos. Por que, professor, não casa com os achados arqueológicos? Porque se Moisés é um personagem do ano 1200 a.C., Moisés histórico, e Israel tem essas memórias traditivas de deidade, a arqueologia tem achados arqueológicos do tetragrama nas localidades cananitas muito anterior a esse tempo. Ou seja, o tetragrama já era uma divindade utilizada nas localidades cananitas. Tá? Então, tem vários estudos que aprofundam melhor isso, e eu acho que vale a pena eu disponibilizar aqui uns para vocês irem tendo acesso, claro, de forma paulatina, porque no bacharel isso vai abrir de forma muito maior, ok? Eu acho que é um pouco complexo, né? Às vezes a Bíblia justificar a origem do nome, aí vem a arqueologia e demonstra como o nome já era de apropriação cananita, e tudo isso é muito complexo. Caminhando aqui para finalizarmos, então, essa aula, esse problema do nome não é um problema somente do tetragrama. Também é um problema do El, que é outro nome de Deus no Antigo Testamento. Por quê, professor? Porque Abraão, como nós já falamos, entre o ano 2000, ele sai de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, as divindades ali eram as divindades mesopotâmicas. Ea, Marduk. Quando Abraão ele desce para Salém, que é uma cidade cananita, e ele dialoga com Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, em hebraico, em português está Deus Altíssimo, em hebraico está El Elyon. Isso é entre o ano 2000 a.C., segundo milênio. Tá? Então, pensem no Abraão aqui, na Mesopotâmia, fazendo todo um percurso até Harã, indo até o Egito, descendo até em Canaã. É cerca de 2.500 quilômetros. A divindade aqui de Canaã e o mundo cananeu, ele já é dominado por as concepções imagéticas
dos deuses cananeus. El é o grande deus, marido de Asherá, e esse casal divino fizera vários outros deuses. Quando Abraão chega em Canaã, ele está chegando num lugar que já é dominado pela religião do El. E o Melquisedeque o abençoa em nome de El Elion. Não é em nome do mesmo Deus de Abraão, é em nome do Deus patrono de Canaã, o El, marido de Asherá. E posteriormente, Israel vai utilizar o termo El. Israel vai utilizar o termo El para fazer os seus epítetos, ok? Vou precisar disponibilizar esse vídeo aqui para vocês também. Vou até fazer uma seguinte anotação. Deixa eu ver aqui se tem uma caneta fácil. Vou ter que disponibilizar o vídeo dos nomes de Deus, o epíteto, e vou precisar disponibilizar o vídeo do Êxodo. Vou precisar disponibilizar o vídeo do Êxodo também, o Êxodo 3, 14, 15, para vocês entenderem melhor essa questão. Então, Israel precisou utilizar também o nome da divindade cananita El para construir os epítetos, os teônomos, os apelidos de Deus, a forma como eles iriam se referenciar ao seu determinado Deus, como El Elion, o Deus Altíssimo. Israel usa esse título para se referenciar ao seu Deus também. Israel vai usar El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, tá? Mas as origens disso não são origens israelitas, são origens cananitas. Queridos, espero que vocês tenham gostado dessa terceira aula. Haverá outros vídeos aqui, outros 2 vídeos que se referem a este conteúdo, e depois haverá a tarefa. Então, a todo vapor, animados, estamos juntos. Para finalizar, se cuidem, meus queridos. Usem a máscara, usem o álcool gel. Se puder evitar aglomeração, eu digo se puder, porque tem pessoas que não podem, precisam trabalhar, e é necessário trabalhar mesmo, né? Porque a Eletropaulo não está perguntando se estamos na fase vermelha ou não, ela está mandando as contas, então a gente precisa continuar trabalhando. Animados por Deus no coração e continuar trabalhando. Mas o que vocês puderem fazer para evitar aglomeração, se cuidem, ok? Tentem conscientizar os vossos filhos que não estamos em período bom para festas grandes, pancadões e etc. Está um momento muito complicado. Então, que Deus possa guardar vocês, proporcionar saúde. Estamos juntos e até a próxima aula. Shalom Lehitraot, em hebraico, paz e até logo.